Marginal. E aí minha mãe começou a perguntar: que história é essa de Marginal? Aí eu expliquei pra ela, falei: mãe, vou te explicar por que é Marginal. Eu não nasci escritor. Na verdade eu nem gostava de livro quando eu era mais novo. Eu só a sétima série eu repeti 5 vezes. Eu era velho, eu falei: cara, histórias tipo essa que eu tenho pra contar. E aí eu cismei que eu ia escrever um livro. Falei: vou escrever um livro. Eu criei o movimento Marginal, porque eu sempre soube que sozinho você pode chegar rápido, mas com um bonde, com uma galera, você vai longe. Então a minha ideia era chegar longe. Meu nome é Gessé Andarilho, sou escritor, carioca, favelado. E para falar uma coisa para vocês, eu não nasci escritor. Na verdade eu nem gostava de livro quando eu era mais novo. Eu só a sétima série eu repeti 5 vezes. Eu era aquele aluno que ficava no fundão, que não ligava para nada, que achava que a vida era só aquele momento, só bagunça, só zoeira. Ia pra escola, não levava caderno, não levava caneta, não levava nada. Aquele tipo de aluno que você já sabe, né, de qual eu tô me referindo. E aí eu achava muito legal, né, vivia naquela zoação, naquela correria. Só que a idade foi chegando, né? Completei 18 anos e aí eu fui obrigado a servir o exército, porque o serviço militar é obrigatório, né? Quando o cara fala que tem que servir, não tem pra onde correr. Então eu tive que servir, fiquei 1 ano no quartel. E quando passou esse ano e eu saí do exército, eu já estava com 19 anos, 19 para 20 anos, e eu precisava de ter uma renda. E eu comecei a procurar emprego. E os empregos que apareciam para mim naquela época, com baixa escolaridade, sem hábito de leitura, sem nenhum curso profissionalizante, e aí só aparecia emprego para mim de assistente. E eu achava que assistente era aquele cara que chegava no trabalho e ficava só assistindo, tá ligado? Mas não, na verdade assistente é o que mais rala. Já fui assistente de pedreiro, assistente de marceneiro, assistente do assistente. E aí um dia eu não queria mais ser assistente de ninguém, não queria mais ficar levando esporro de patrão. E aí eu tive uma ideia de montar um empreendimento lá na favela onde eu morava, que se chama Antares, que fica na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. E aí eu tive a ideia de montar um lava-jato. Não da operação, lava-jato de carro mesmo, de lavar carro. Só que nessa época, eu tô falando de 2002, quando eu consegui montar um lava-jato, um amigo meu veio pra mim e disse assim: Gessé, você é muito maluco. Como é que você monta um lava-jato numa favela que quase ninguém tem carro? E aí ele me mostrou uma dificuldade e aí eu encontrei uma solução. Já que não tinha carros pra gente lavar, começamos a lavar bicicleta, tapete, cachorro, tênis. O nome do lava-jato era Tá Sujo? É Nós. E aí, brincadeiras à parte, um dia eu tava lá nesse lava-jato lavando um carro de verdade. Nesse dia tinha um carro para lavar, que era do diretor do posto de saúde que tinha próximo ao lava-jato. E aí passou uma amiga minha chamada Michele com um livro na mão. E aí Michele disse para mim assim: Gessé, você tem que ler esse livro. Esse livro é a sua cara, esse livro é muito bom. Aí eu pensei: pô, se tem a minha cara deve ser bom mesmo, né? E aí eu peguei o livro com a Michelle, levei para casa e nesse dia tava tendo um churrasco lá em casa. E aí eu tomei um banho, sentei na cama de toalha, quando eu abri o livro comecei a ler. E logo de cara tinha palavrão no livro. Só que o único livro que eu li quando eu era mais novo era a Bíblia, né? Porque eu chegava em casa tarde, chegava em casa com as mãos sujas de tinta. E aí a minha mãe me trancava no quarto e falava: vai ler a Bíblia. E eu não tenho problema nenhum contra a Bíblia, não tenho nada contra a Bíblia. Na verdade até tenho, né? Que a Bíblia tem as letrinhas pequenininhas. Eu começava a ler a letrinha da Bíblia assim. Aí quando eu ia ver, eu tava lendo a mesma linha de novo. Às vezes eu lia a mesma linha 3, 4 vezes. Achava até que Deus era gago. Mas aí eu falei: não, Deus não é gago não, o problema é comigo, eu tenho um probleminha. E aí nesse livro não. E aí nesse livro já tinha 2 palavrões logo no primeiro parágrafo. E eu falei: caraca, que maneiro. Pode ter palavrão no livro. Na Bíblia não tem palavrão. Até tem uns palavrões lá, né? Nabucodonosor, não sei o quê. E aí eu comecei a ler esse livro todo sem repetir nenhuma linha, lendo. A festa começou, a festa acabou lá em casa e eu li o livro todo de uma vez só. E aí no outro dia eu voltei para Lava Jato, impressionado, né, com aquela
nova experiência. E aí fiquei esperando a Michelle passar. Quando a Michelle passou de novo, entreguei o livro para ela. Falei, Michelle, já terminei. Ela falou, que isso já? Eu falei, já. Me indica outro. Isso aqui parece um filme. E aí ela me disse, ó, tem outros livros que você vai achar que parecem com filme, ou até melhor do que filmes. E aí ela começou a me indicar vários livros, eu comecei a comprar livros que falavam de favela. Se o livro retratasse favela, eu queria. Comecei a ler vários livros que falavam de favela, até que um dia, só aquelas histórias de favela já não me interessavam mais, assim, já não me trazia aquela emoção, aquela surpresa, né? Porque eu já estava meio acostumado com aquelas histórias ali, que eu morava em favela também. E aí eu comecei a ler outros tipos de livros, até que um dia eu fui para São Paulo e aí eu ganhei um livro lá chamado Zona de Guerra, do Marcos Lopes, que contava a história dele, ali, um adolescente no Capão Redondo, lá em São Paulo, as dificuldades, as correrias de um jovem morador de favela. Eu falei, cara, histórias tipo essa que eu tenho para contar. E aí eu cismei que eu ia escrever um livro. Eu falei, vou escrever um livro. Só que você começa a pensar na dificuldade sempre, né? Que as pessoas pensam assim, caraca, um livro, porque parece que livro é uma pessoa divina, aquelas pessoas que escrevem livro, aqueles autores que a gente já tem na nossa cabeça conforme são apresentados na escola, aqueles caras barbudos, aqueles caras brancos, rico, porque tem pouca mulher na literatura brasileira, pelo menos que a gente conheça, né? Que a gente conhece na escola, a gente quase não conhece literatura das minas, dos manos, só dos coroa mesmo, tá ligado? E eu pensei, pô, eu não sou desse tipo, como é que eu vou conseguir escrever um livro? E aí esse meu desejo de escrever um livro começou em 2008. Só que achei que não era possível. E aí o tempo passou e aí eu consegui realizar o sonho da minha mãe, que era um trabalho de carteira assinada. Só que esse trabalho que eu tinha arrumado ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro. E da região que eu morava na época até o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, eram mais ou menos 2 horas dentro do trem, assim, um absurdo, aquele trem lotado, aquela coisa, aquela confusão. Aí eu tive a ideia de aproveitar essas horas que eu passava dentro do trem e recuperar essas horas, recuperar esse tempo perdido. E aí eu tive a ideia de escrever o meu livro no meu celular, num bloco de notas dentro do trem. E aí as pessoas ao meu redor começaram a dizer que eu era maluco, que era impossível escrever um livro dentro do trem, porque, enfim, um livro no celular. E as pessoas pensavam no livro inteiro. Eu só pensava na próxima palavra. Uma palavra que conecta na outra, e mais uma, que vira uma frase, que depois vira um parágrafo, que vira um capítulo, que vira um livro, 2 livros, 3 livros, e assim sucessivamente. E aí de palavra em palavra eu comecei a construir a minha trajetória, comecei a construir a minha história, comecei a escrever meu primeiro livro ali no trem. Só que você que mora em periferia, você que mora em lugar distante, que mora em favela, que mora em cidades que não são badaladas como as pessoas veem em Rio de Janeiro, São Paulo, aonde estão as grandes editoras, fica se pensando assim, pô, como é que eu vou conseguir publicar um livro? Como é que um dia alguém vai entrar numa livraria e vai escolher um livro meu no meio de tantos livros? Como é que um dia alguém vai querer escolher o meu livro para publicar? E aí eu fiquei pensando nisso e eu percebi que não bastava só escrever, precisava fazer algo mais. Então eu tive a ideia de começar a hackear o sistema. Eu comecei a frequentar vários lugares onde tinha o livro inserido. Comecei a frequentar sarau, comecei a ir para lançamento de livros de autores que eu nem conhecia. E aí eu entrei na Central Única das Favelas, na CUFA, e aí eu fui para a FLUP, Festa Literária das Periferias, tudo que era ONG, tudo que era projeto social, que envolvia jovem, que envolvia cultura, que envolvia arte aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer parte, me inscrevi em tudo, participava de tudo, e escrevendo ao mesmo tempo, porque eu sabia que para alguém, alguma editora um dia poder ler um texto meu, eu precisava ser um cara conhecido, eu não poderia ser o cara lá de Antares que tinha um lava-jato. Eu sabia que eu precisava ser alguém que as pessoas um dia iam querer ouvir. Então eu comecei a inventar maneira, comecei a frequentar lugares em que eu achava que eu frequentando esses lugares eu ia conseguir um dia a possibilidade de poder mostrar meu livro para alguém. E assim aconteceu. Depois de 2 anos nessa correria, eu consegui mostrar meu livro para o Celso Ataíde, da Central Única das Favelas, da CUFA, depois de ter levado o não de todas as editoras que vocês imaginarem. O Celso pegou meu livro e mandou para a editora Objetiva, que na época era uma das maiores editoras do Brasil. E aí uma semana depois eu estava numa reunião com o dono da editora Objetiva na época e com a equipe dele toda, e ele me disse assim, Gessé, todo mundo que está aqui leu o seu livro e adorou. Eu já fiquei nervoso, né?
Aí ele falou assim, ó, há um tempo atrás eu recebi um livro, o livro estava em inglês, eu li o livro todo, gostei do livro, mas achei que esse livro não fosse fazer sucesso no Brasil. E esse livro que eu não publiquei pela minha editora foi o Harry Potter na época. E aí eu tô com medo do Fiel ser o próximo Harry Potter da minha vida. Aí eu comecei a pensar, pô, o cara tá comparando meu livro com o Harry Potter, mano. Aí eu pensei assim, pô, que coisa maravilhosa. E aí ele falou, você quer assinar com a gente? E aí isso foi no final de 2013. Quando foi no meio do ano de 2014, porque teve a Olimpíada, a Copa, não lembro o que foi na época, a gente conseguiu publicar o livro e aí foi um estouro, saiu em quase todos os grandes jornais do país, nos programas de televisão, Faustão começou a mostrar o livro, eu comecei a ser chamado para participar de feiras internacionais, de feiras nacionais, feiras internacionais, e aí minha vida mudou totalmente depois desse livro. Eu continuei escrevendo, em 2015 fui chamado para escrever, fazer parte de um grupo de roteiristas da novela Malhação. E aí, em 2017, eu lancei um outro romance, O Efetivo Variável. E aí eu comecei a viver da arte e da cultura. Só que eu percebi que precisava mais espaço para jovens como eu no passado. Então, eu tive a ideia de aproveitar que eu estava no hype, que eu estava com fama, e eu criei um movimento chamado Marginal, que é assim, ó, marginal, quem veio da margem para o now, para o agora. Por que eu tive essa ideia? Porque sempre quando eu era chamado para algum evento, aí vinha no convite assim, um autor marginal, um autor da literatura marginal. E aí minha mãe começou a perguntar, que história é essa de marginal? Aí eu expliquei para ela, falei, mãe, vou te explicar por que é marginal. Porque quando a gente mora na favela e a gente faz música, por exemplo, o funk é chamado de funk proibidão e as músicas que a senhora gosta é chamada de música brega. A gente que mora na favela que faz evento, a gente é chamado de agitador cultural. E quem mora no asfalto, quem mora em área nobre, é produtor cultural. E quem mora na favela e escreve livro, é literatura marginal. O que eles fazem é literatura. Então eles sempre arrumam um jeito de enquadrar a gente em umas caixinhas e colocar o que você faz é diferente do que a gente faz. Você é marginal, você é proibidão, você é brega. E aí explicando isso para minha mãe, né, e brincando com as palavras, eu criei o movimento marginal. Porque eu sempre soube que sozinho você pode chegar rápido. Mas com um bonde, com uma galera, você vai longe. Então a minha ideia era chegar longe, com os amigos, com as amigas. Aí eu comecei a fazer sarau na favela. Aí eu comecei a gravar as pessoas falando poesia marginal em 1 minuto. Aí comecei a fazer batalha de rimas, batalha de slam, batalha de poesia. E aí o marginal foi ganhando corpo. Aí de repente eu comecei a ver várias pessoas que gravaram com o marginal alcançando novos voos. As pessoas crescendo. E aí recentemente agora a gente ocupou um espaço que era um posto policial em Antares, que o governador desativou os postos policiais da região aqui da Zona Oeste para botar os policiais para as viaturas, para as ruas. E aí o posto que era usado em Antares como DPO, como PPC, posto policial comunitário, eu estou implantando nesse mesmo lugar uma biblioteca comunitária, a biblioteca marginal. Então assim, eu acredito muito na transformação através da arte, acredito muito em ressignificar os espaços, ressignificar as ideias. Então o que o marginal faz isso, é tirar da margem e trazer para o now. Então assim, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para dizer que é possível sim, que as pessoas vão nos olhar torto, as pessoas vão nos chamar de marginal, vão nos chamar de favelado, e eu costumo dizer que eles podem me chamar do que quiser, pode me chamar de escritor do trem, pode me chamar de escritor favelado, pode me chamar de escritor marginal, só não deixa de me chamar, senão eu vou lá e invado, ligado? E para finalizar esse papo aqui, eu vou falar uma poesia bem pequena. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, isso eu já sei de cor, mas a vida me ensinou a continuar subindo, fazendo nó. E de nó em nó, é nós. Tamo junto, ao marginal. Nos conte o que achou desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.